Pare tudo agora e escute. Deus está tão perto que os céus já começaram a se abrir com sinais que vão transformar sua vida. Meus queridos amigos, escutem atentamente. Não apenas com os ouvidos, mas com o espírito, com a alma, com a parte mais profunda de quem vocês são. Pois eu vim lhes dizer algo que o mundo não pode ensinar. Vim proclamar uma verdade tão poderosa, tão divina, tão cheia do poder do céu, que ela sacudirá as correntes do seu coração se vocês permitirem. Antes de começarmos, deixe um amém nos comentários se você crê que Deus está perto. Inscreva-se e ative o sininho, porque no final tem uma surpresa divina que vai abençoar sua vida. Quando Deus está prestes a ajudá-los, vocês não serão deixados no escuro. Vocês verão sinais, não vindos do homem, não das circunstâncias, mas da mão viva do Todo-Poderoso. Vejam, nós servimos a um Deus que não dorme, um Deus que não pisca ou se afasta. Seus olhos estão sempre sobre o seu povo. Seus ouvidos estão abertos ao clamor deles. A Bíblia diz, em Isaías 59, verso 1, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. E, no entanto, há momentos, sim, há momentos em que nos sentimos esquecidos, abandonados, deixados de lado. Oramos e ouvimos silêncio. Buscamos e não vemos portas abertas. Clamamos e sentimos como se os céus tivessem se tornado bronze. Mas eu lhes digo hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, que pouco antes de Deus agir em sua vida, pouco antes de sua vitória chegar, como um vento impetuoso, vocês verão certas coisas. Vocês sentirão um tremor antes do terremoto. Vocês perceberão a quietude antes da tempestade de misericórdia. Pois Deus nunca vem sem antes preparar o caminho. Ele é um Deus de ordem, de sinais, de propósito, e não opera no caos. Quando Deus está prestes a ajudá-los, quando o céu está prestes a invadir a terra, algo começa a mudar na atmosfera. Escutem, a pressão que vocês sentem agora, a tensão em seu espírito, a batalha em sua mente, as lágrimas que vocês derramaram à meia-noite, essas não são sinais de que Deus os esqueceu. Não, elas são sinais de que Ele está mais perto do que vocês pensam. São as contrações antes da sua libertação. São as dores do parto antes do nascimento da promessa. Quando uma mulher está prestes a dar à luz, a dor aumenta, as contrações se intensificam, a pressão se torna insuportável, e é então, exatamente então, que a nova vida vem à tona. Se sentir o Espírito tocar seu coração, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Fique até o fim, pois Deus reservou algo especial para você. Da mesma forma, quando Deus está prestes a ajudá-los, o inimigo luta mais forte. Sim, ele faz isso. O diabo vai causar problemas em sua casa. Ele tentará envenenar seus pensamentos. Ele enviará confusão, distração, até traição. Por quê? Porque ele sente o que está por vir. Ele vê o exército celestial marchando em sua direção. Ele ouve a trombeta de Deus chamando seu nome. E ele está aterrorizado. Ele está desesperado para fazer vocês desistirem pouco antes da sua libertação. Mas eu digo a vocês, segurem firme, não desistam agora. Vocês estão muito perto para voltar atrás. A ajuda de Deus, muitas vezes, vem embrulhada em desconforto. Vocês ouviram? Eu disse que a ajuda de Deus, muitas vezes, vem de maneiras que vocês não esperavam. Vocês oraram por força, e Ele lhes deu provações para torná-los fortes. Vocês pediram fé, e Ele os levou por uma tempestade. Vocês clamaram por paz, e Ele os ensinou a confiar no meio do fogo. Ele nem sempre acalma a tempestade, meu amigo. Às vezes, Ele acalma vocês na tempestade. Às vezes, Ele deixa o vento uivar e o relâmpago brilhar só para mostrar que sua mão
é mais forte que a própria tempestade. Vocês se lembram de José? Antes que Deus ajudasse José, ele foi traído por seus irmãos, jogado em uma cisterna, vendido como escravo, caluniado, preso, esquecido. Mas cada uma dessas provações era um sinal de que o céu estava orquestrando algo grandioso, um sinal de que o que o inimigo planejou para o mal, Deus estava transformando para o bem. Vejam, as dificuldades de José não eram prova de abandono, eram evidência de uma promoção divina em andamento. Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele muitas vezes permite que tudo ao seu redor desmorone. Não para destruí-los, mas para remover os suportes falsos nos quais vocês se apoiavam. Ele arrancará seus ídolos, Ele derrubará seu orgulho, Ele exporá o que vocês confiaram mais do que nele. Por quê? Para que, quando Ele os levantar, ninguém possa dizer que foi obra do homem. Para que, quando Ele abrir o caminho, não haja dúvida em sua mente de que foi o Senhor quem fez isso. Sim, amigo, quando Deus está prestes a ajudá-los, as coisas podem parecer piores antes de melhorarem. Mas esse é o sinal. Essa é a pista. Essa é a impressão digital divina. Deus não os resgata de uma situação. Ele os resgata nela. Ele entra no seu fogo, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele se junta a vocês na cova dos leões, como fez com Daniel. Ele entra na tempestade, como fez com os discípulos, e diz, em Marcos 4, verso 39, acalma-te, emudece. Preparado para sentir Deus mais perto? Curta agora, comente Glória a Deus e inscreva-se. Não pule o final, tem uma revelação que vai mudar tudo. E sabem o que mais acontece quando Deus está prestes a ajudá-los? Pessoas começam a partir. Sim, eu sei que isso dói. Sei como é sentir-se solitário. Mas escutem, há pessoas que não podem ir aonde Deus está levando vocês. Há relacionamentos que precisam ser cortados para que seu destino possa nascer. Deus podará sua vida para que vocês deem mais frutos. Ele sacudirá sua árvore para que os galhos mortos caiam. Ele removerá os suportes para que seu único apoio seja Ele. E deixem-me dizer algo mais. Quando Deus está prestes a ajudá-los, vocês sentirão uma inquietação santa. Vocês não conseguirão se acomodar. As coisas que costumavam satisfazê-los não os satisfarão mais. Os lugares que vocês frequentavam não os acolherão mais. As pessoas com quem vocês andavam não os entenderão mais. Por quê? Porque Deus está mexendo com seu espírito. Ele está desestabilizando sua zona de conforto. Ele está chamando vocês para fora do barco para que caminhem sobre as águas. Vocês começarão a sonhar diferente. Começarão a orar diferente. Vocês sentirão um fogo preso em seus ossos. Sentirão que algo está por vir, mas não saberão o quê. Esse é o Espírito de Deus preparando vocês. Essa é a voz do Senhor dizendo, preparem-se, estou prestes a agir. E eu declaro a vocês hoje, se não desistirem, se não desmaiarem, se segurarem firme por mais um pouco, vocês verão com seus próprios olhos. Deus não é homem para que minta, como diz Números 23, verso 19. Se ele disse que os ajudará, a ajuda está chegando. Se ele disse que os libertará, a libertação está a caminho. Vocês não precisam entender tudo. Só precisam crer. Não precisam controlar o resultado. Só precisam confiar naquele que segura o resultado em suas mãos. Porque quando Deus decide ajudá-los, nada, nem ninguém pode detê-lo. Ele não pede permissão. Ele não verifica seu passado. Ele não consulta seu currículo. Ele não precisa da aprovação do homem. Quando Deus se move, ele se move com poder. Quando Deus ajuda, ele ajuda com glória. E quando Deus os levanta, ele os levanta tão alto que as pessoas que antes os desprezavam nem sequer os reconhecerão. Vocês não estão esquecidos. Não estão abandonados. Não estão derrotados.
Não estão presos. Vocês estão em transição. Estão em preparação. Estão no corredor sagrado entre o clamor e a resposta, entre a semente e a colheita, entre a dor e a promessa. Não desprezem esta temporada. Não amaldiçoem o processo. Porque quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele permite uma quebra antes da bênção. Ele permite um abalo, e vocês saberão que é Ele. Vocês saberão, não pela ausência de problemas, mas pelo aumento da graça. Saberão porque, no meio da sua noite mais escura, haverá uma luz. No meio do seu desespero, haverá uma paz que não faz sentido. No meio da sua escassez, haverá uma provisão que vocês não podem explicar. É assim que Deus ajuda, sobrenaturalmente, inegavelmente. Quando Deus está prestes a ajudá-los, sua fé será testada como nunca antes. Não estou falando do tipo de fé que é confortável quando as contas estão pagas, o emprego está seguro e a saúde está intacta. Estou falando do tipo de fé que resiste quando tudo está desmoronando. O tipo de fé que permanece firme quando todo o inferno vem contra vocês. O tipo de fé que olha o diabo nos olhos e diz, como em Jó 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele confiarei. Antes de mergulharmos, mostre sua fé. Deixe um like, comente eu creio e inscreva-se. Fique até o último segundo, porque Deus tem uma surpresa para você. Vejam, a verdadeira fé não floresce sob a luz do sol. A verdadeira fé é forjada no fogo. É na fornalha da aflição que sua fé é purificada. E quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele permite que esse fogo queime um pouco mais quente, não para destruí-los, mas para prepará-los para o peso da glória que está por vir. Porque vocês não podem carregar uma vitória divina com uma fé fraca. Não podem lidar com as bênçãos do céu com um espírito não testado. Deus não está apenas interessado em lhes dar ajuda. Ele está interessado em lhes dar força. Há uma guerra santa pelo seu destino, meu amigo. Há uma batalha no reino invisível. Cada vez que vocês se ajoelham para orar, o inimigo não está lutando contra vocês por onde estão. Ele está lutando por onde vocês estão indo. Ele os ataca, não porque são fracos, mas porque o céu colocou poder dentro de vocês. Há um chamado em sua vida que ameaça o reino das trevas. Há um propósito em vocês que abala o próprio inferno. É por isso que a pressão aumentou. É por isso que vocês passaram por uma temporada que parece silêncio. Não é a ausência de Deus, é a proximidade da sua ajuda. Vocês estão na tensão da transição. E transições são bagunçadas. Transições são dolorosas. Mas transições são necessárias. Antes que Deus os leve à terra prometida, Ele precisa tirar o Egito de vocês. Antes que Ele coloque a coroa em sua cabeça, Ele precisa ensinar vocês a carregar a cruz. Porque a ajuda que Deus está enviando não é um alívio temporário. É uma transformação eterna. Ele não está apenas tirando vocês do poço. Ele está preparando vocês para sentarem no trono. Ele não está apenas acalmando sua tempestade. Ele está ensinando vocês a comandar os ventos no futuro. Não deixem seus olhos os enganarem. Não julguem seu futuro pelo que vem agora, pois nós andamos por fé e não por vista. Como diz 2 Coríntios 5, verso 7. Deus está fazendo mais nos bastidores do que vocês poderiam imaginar. Ele está arranjando conexões divinas. Ele está orquestrando um tempo sobrenatural. Ele está falando seu nome em salas que vocês nunca entraram, para pessoas que vocês nunca conheceram. Sua ajuda está sendo forjada nos tribunais do céu, moldada no fogo divino e programada para chegar no momento exato em que vocês precisam. Não cedo, não tarde, exatamente na hora certa, e deixem-me dizer algo que os fará despertar. Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele muitas vezes os isola. Vocês se sentirão incompreendidos, se sentirão invisíveis, sentirão como se suas orações
estivessem batendo no teto. Mas esse isolamento é divino. É no deserto que Deus se revela. É na caverna que o sussurro de Deus se torna claro. É no lugar solitário que o óleo começa a fluir. Deus fala mais alto no silêncio, e às vezes ele precisa remover o barulho da multidão para que vocês possam ouvir o sussurro da sua vontade. Não desprezem as temporadas ocultas. Não amaldiçoem a caverna. Não fujam do silêncio. É lá que Deus faz seu trabalho mais profundo. É lá que ele muda sua identidade. É lá que ele quebra correntes que nenhum homem pode ver. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Comente Deus é fiel, inscreva-se e ative as notificações. O final do vídeo traz um momento que vai tocar sua alma. Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele não os constrói em palcos. Ele os constrói em segredo. Ele não os unge em palácios. Ele os unge no pasto, como fez com Davi. E quando chega a hora certa, Ele os traz à tona, não por convite do homem, mas por designação divina. Sim, há sinais de que Deus está prestes a ajudá-los. Mas eles nem sempre são os sinais que vocês esperam. Não são o aplauso dos homens ou as portas abertas que vocês sonharam. Às vezes, o sinal é o fechamento de todas as portas que vocês pensaram que se abririam. Às vezes, é a traição de um amigo em quem vocês confiavam. Às vezes, é a quebra da sua própria força para que vocês finalmente se apoiem na dele, porque Deus não divide sua glória quando os ajuda. Ele o faz de uma maneira que deixa claro que foi a mão do Senhor e não a obra do homem. E quando essa ajuda chegar, quando ela romper sua meia-noite, quando ela inundar sua terra seca, quando ela os tirar das cinzas, não será apenas o suficiente para sustentá-los. Ela transbordará. Deus não faz meias medidas. Quando Ele envia ajuda, ela vem cheia, sacudida e transborda. Como diz Lucas 6, verso 38. Vocês não apenas sairão com poder. Não apenas serão curados, se tornarão curadores. Não apenas serão restaurados, carregarão restauração para outros. Mas escutem, amados, antes que a ajuda chegue, deve haver uma rendição. Não parcial, não conveniente, total. Deus não derrama seu poder em vasos cheios de orgulho, medo ou autossuficiência. Ele procura jarros vazios. Ele procura corações que dizem, como em Lucas 22, verso 42, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele é atraído pelos quebrantados, pelos humildes, pelos desesperados. Porque esses são os que sabem que se Deus não aparecer, está tudo acabado. E esse é o tipo de fé que Ele honra. Esse é o tipo de postura que Ele responde. Se vocês têm caminhado na escuridão, não desistam agora. Se têm lutado no vale, não larguem sua espada. Se o fogo está mais quente, se as lágrimas têm sido mais frequentes, se o silêncio tem sido ensurdecedor, alegrem-se. Sim, eu disse, alegrem-se, porque o inimigo não luta onde não há ameaça. Ele não ataca o que não importa. A intensidade da sua batalha é uma profecia do seu avanço. O tamanho da sua tempestade é uma medida do tamanho da sua ajuda. Vocês sentem aquele movimento em seu espírito agora? Isso não é emoção. Isso não é exagero. É o Espírito do Deus vivo, confirmando que a ajuda está a caminho, que algo está mudando, que algo está se rompendo, que algo está surgindo em vocês que não pode ser explicado. O céu está se inclinando, anjos estão sendo enviados, a terra está gemendo de antecipação, porque um filho de Deus está prestes a entrar em sua temporada divina. Vocês não estão esquecidos nas sombras, não estão enterrados, estão plantados. E a ajuda que está vindo não apenas os levantará, ela os estabelecerá. Ela validará as promessas que Deus fez a vocês quando ninguém mais estava ouvindo. Ela silenciará as vozes que zombaram da sua fé. Ela trará glória ao nome do Senhor
através da sua vida. Vocês não estão apenas sendo ajudados, estão sendo posicionados para um propósito. A ajuda de Deus não é sobrevivência, é vitória. Ele não está vindo para enfaixar suas feridas, ele está vindo para curá-los de dentro para fora. Ele não está apenas pagando suas contas, ele está ensinando vocês a caminhar em abundância. Ele não está apenas salvando seu casamento, ele está construindo-o em um testemunho de poder de ressurreição. O que vocês estão enfrentando agora não é o fim da sua história. É o cenário para a glória de Deus explodir em sua vida, como fogo do céu. Queria poder mostrar o que está do outro lado desta tempestade. Queria que vocês vissem o que Deus está preparando em segredo. Mas vocês devem andar por fé. Devem confiar que mesmo no silêncio, Deus ainda está falando. Mesmo na demora, Deus ainda está trabalhando. Mesmo na dor, Deus ainda está aperfeiçoando sua vontade em vocês. A ajuda está chegando, filhos de Deus, está mais perto do que vocês pensam, e quando ela chegar, vocês olharão para trás, para cada noite sem dormir, cada travesseiro manchado de lágrimas, cada oração solitária, e dirão: valeu a pena. Tudo valeu a pena. Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele testará sua lealdade. Não porque Ele não conhece seu coração, mas porque Ele quer que vocês o conheçam. Ele quer que vocês vejam do que são feitos. Ele quer que vocês descubram o que resta quando tudo mais é tirado. Nos momentos antes da chegada da assistência divina, há um momento de decisão. Vocês confiarão nele quando nada fizer sentido? Crerão nele quando o diagnóstico for ruim? Seguirão ele quando o caminho desaparecer sob seus pés? Amamos falar sobre bênção, mas esquecemos que antes de cada bênção, há uma escolha a ser feita. Abraão teve que escolher deixar tudo para trás e caminhar para uma terra que nunca vira. Moisés teve que escolher voltar ao lugar de seu maior fracasso e enfrentar o faraó. Esther teve que escolher arriscar sua vida por um povo que nem sabia que ela era sua esperança. E Jesus escolheu a cruz, não porque era fácil, não porque era bom, mas porque ele confiava na vontade do Pai mais do que no conforto do momento. E quando vocês estão na beira do seu avanço, Deus pedirá que escolham. Escolham ficar de pé. Escolham obedecer. A ajuda de Deus nem sempre parece ajuda no início. Às vezes parece perda. Às vezes parece rejeição. Às vezes parece portas se fechando na sua cara. Mas cada porta fechada é uma redireção. Cada rejeição é uma preparação para algo maior. Cada coração partido está criando um espaço mais profundo em vocês, onde o poder dele pode habitar. O que vocês pensam que Deus está retendo pode ser Deus protegendo vocês. Ele vê o fim desde o começo. Ele sabe o que vocês não sabem. E às vezes, a maior ajuda que ele pode dar é dizer não ao que vocês achavam que precisavam. Há uma dor peculiar que vem pouco antes de o céu se abrir. É a dor de saber que algo está chegando, mas não saber quando. É a frustração de fazer tudo certo e ainda não ver nada mudar. Mas deixem-me dizer isto. O peso é parte do milagre. O peso fortalece seu espírito. O peso silencia o barulho. O peso aguça seu foco. Deus não está punindo vocês com atraso. Ele está preparando vocês para o destino. Porque quando ele se mover, será tão repentino, tão rápido, tão sobrenatural que vocês precisarão de cada grama de força que ganharam na sala de espera apenas para carregar a bênção. Vejam, Deus não quer apenas tirá-los da crise. Ele quer torná-los perigosos para o reino das trevas. É por isso que ele não apressa o processo. É por isso que ele nem sempre responde no seu cronograma, porque ele não está criando filhos mimados. Ele está criando guerreiros, está criando profetas, está criando libertadores. Está criando homens e mulheres que entrarão no território inimigo
com autoridade e declararão: assim diz o Senhor. Está criando pessoas que sabem ficar de pé quando outros caem. Pessoas que têm cicatrizes, mas ainda cantam. Pessoas que passaram pelo fogo e não se curvaram, não quebraram, não queimaram. Quando Deus está prestes a ajudá-los, vocês começarão a ver com olhos espirituais. O véu começará a se levantar. As coisas que costumavam confundi-los começarão a fazer sentido. Vocês olharão para trás, para a dor, e verão propósito. Vocês olharão para trás, para a perda, e verão como ela abriu espaço para algo melhor. Entenderão por que aquela pessoa teve que partir, por que aquele emprego não deu certo, por que aquela porta nunca se abriu. Deus não é aleatório. Ele não é descuidado. Ele é soberano. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está acontecendo. Deus é um mestre artesão. Ele está construindo algo eterno dentro de vocês. Algo que não pode ser abalado pela opinião, não pode ser roubado pelo inimigo, não pode ser apagado pela escuridão deste mundo. E quando a ajuda de Deus chegar, ela confirmará o que seu espírito já sabia, que vocês nunca estiveram sozinhos, que o silêncio não era abandono, era estratégia, que o atraso não era negação, era alinhamento divino, que o fogo não era punição, era preparação. Se vocês querem saber quando a ajuda está perto, observem a desesperação do inimigo. Quando o diabo joga tudo contra vocês. Quando as batalhas vêm uma atrás da outra. Quando o desânimo os segue como uma sombra. Quando sua mente está cheia de mentiras, medo, confusão. Isso não é um sinal para desistir. É um sinal para se firmar. É quando vocês levantam as mãos e dizem: eu ainda creio. É quando vocês caem de joelhos e dizem: Deus, mesmo agora, eu confio em Ti. Porque a fé no fogo é o tipo de fé que move o coração de Deus. Estou dizendo a alguns de vocês: vocês estão mais perto do que pensam. Estão bem na beira. A noite está quase acabando. O céu está começando a mudar. O inimigo sabe disso. É por isso que ele está tentando quebrá-los agora. É por isso que seus pensamentos têm sido atacados. É por isso que vocês têm estado mais cansados que o normal, mais ansiosos que o comum. Ele está tentando fazer vocês se renderem antes que o avanço chegue. Não deem a ele essa satisfação. Não deixem que aquele que nunca os criou determine seu futuro. O mesmo Deus que os trouxe até aqui é o Deus que os carregará pelo resto do caminho. Quando Deus está prestes a ajudá-los, vocês sentirão uma ousadia santa surgir dentro de vocês. Uma coragem divina que desafia os fatos. Uma confiança que não vem da sua própria força, mas de saber que aquele que prometeu é fiel. Essa ousadia não é arrogância, é clareza espiritual. É a voz do Espírito dentro de vocês dizendo: fiquem firmes. Vocês foram feitos para isso. A batalha não é de vocês, pertence ao Senhor. Haverá momentos em que vocês se sentirão desqualificados. Momentos em que olharão para suas falhas, seus fracassos, seu passado, e se perguntarão por que Deus os escolheria. Mas deixem-me lembrar, Ele nunca chamou os qualificados. Ele qualifica os chamados. Ele escolheu Davi quando ele ainda era um pastor. Ele chamou Moisés, embora gaguejasse. Ele usou Paulo, mesmo com sangue nas mãos. E se ele está chamando vocês, não é por causa do que fizeram, é por causa de quem ele é. Então levantem a cabeça, endireitem os ombros, fixem os olhos nos montes de onde vem o seu socorro. Está chegando. E está chegando com fogo, com justiça, com cura, com restauração, com recompensa. O que vocês perderam não se comparará ao que está sendo devolvido. O que os gafanhotos comeram, Deus restaurará. Como diz Joel 2, verso 25. O que o inimigo roubou, Deus devolverá. O que vocês pensaram que acabou, Deus está prestes a ressuscitar. Este
Não é o momento de desistir. Não é o momento de entreter dúvidas ou dançar com o medo. É o momento de segurar firme na promessa. É o momento de lembrar sua alma de quem é o seu Deus. Ele não é apenas o Deus do topo da montanha. Ele é o Deus da bênção. Ele é o Deus que caminha com vocês na batalha. E quando ele aparece em glória, em poder, em plenitude. Vocês conseguem sentir? Conseguem perceber a mudança na atmosfera? Isso não é emoção. É o Espírito de Deus despertando sua esperança. Isso não é pensamento positivo, é antecipação divina, é o seu Espírito respondendo à proximidade da ajuda do céu. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que fez chover maná do céu, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro dos mortos. Ele está com vocês agora e ele não mudou. Quando Deus está prestes a ajudá-los, ele muitas vezes permite que sua força falhe para que seu poder possa ser revelado. Vejam, nem sempre reconhecemos a ajuda divina quando ainda estamos apoiados em soluções humanas. Não clamamos com urgência quando achamos que ainda temos opções. Mas quando as paredes se fecham, quando os recursos secam, quando as pessoas em quem vocês confiavam desaparecem, é quando o céu se inclina. É quando o Todo-Poderoso diz: agora posso mostrar o que posso fazer. Ele não espera até que vocês tenham tudo resolvido. Ele espera até que vocês cheguem ao fim de si mesmos, porque é só no fim de vocês mesmos que podem encontrar plenamente o começo de Deus. É quando vocês abaixam as mãos em rendição que Ele levanta sua mão poderosa em intervenção. É quando vocês finalmente dizem: não posso fazer isso sem ti, que o céu responde com: vejam o que farei por vocês. Deus não é movido pela sua perfeição. Ele é movido pela sua rendição. Ele não se impressiona com seu currículo de conquistas. Ele é atraído pelo coração quebrantado, pelo espírito contrito, pela pessoa que diz: Senhor, se tu não agires, não vou conseguir. E naquele momento, naquele momento santo, sua ajuda vem como um vento impetuoso. Não entra na ponta dos pés. Ela quebra correntes, move montanhas, silencia o acusador e os levanta das cinzas com poder de ressurreição. Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele agitará seu espírito com inquietação. Vocês começarão a sentir o desconforto de um descontentamento divino. Coisas que costumavam satisfazê-los de repente parecerão vazias. Lugares onde vocês buscavam conforto perderão o apelo. Relacionamentos que antes eram seguros parecerão tensos. E vocês se perguntarão: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo é que Deus está chamando vocês para algo mais alto. Ele está puxando vocês para uma nova dimensão. Ele está separando vocês, não para puni-los, mas para santificá-los. Porque aonde Ele está levando vocês, nem todos podem ir. A ajuda que Ele está preparando para vocês exige um novo nível de consagração, uma nova profundidade de obediência, uma maior clareza de propósito. Ele está arrancando o que vocês achavam que precisavam para que descubram que Ele é tudo o que vocês sempre precisaram de verdade. Sua ajuda não é um projeto secundário, é o evento principal. Não vem para melhorar sua vida, vem para transformá-la. Escutem-me. Quando a ajuda do céu está próxima, seu discernimento deve se tornar aguçado. Nem tudo que parece ajuda vem de Deus. Nem toda oportunidade é divina. O inimigo pode se disfarçar de anjo de luz. Como diz 2 Coríntios 11, verso 14. Ele pode enviar falsificações que imitam o verdadeiro. Ele pode abrir portas que levam à destruição. Mas o Espírito de Deus lhes dará sabedoria. Ele lhes dará um saber interior que diz: este não é o caminho. Não ignorem essa voz suave e tranquila. Não a sobreponham com lógica ou pressão. A ajuda de Deus vem com paz, não com confusão. Ela vem com alinhamento,
não com compromisso. E às vezes, quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele pedirá que façam algo radical. Ele pedirá que deem um passo quando tudo em vocês quer ficar seguro. Ele pedirá que deem quando sentirem que precisam receber. Ele pedirá que falem quando o medo lhes disser para ficar quietos. Isso não é Deus testando seus nervos. Isso é Deus desbloqueando o fluxo da ajuda sobrenatural através da sua obediência. Vocês não se lembram do que aconteceu com Pedro? Ele não caminhou sobre as águas até sair do barco. Ele não recebeu ajuda até correr o risco. E é assim que Deus age. Ele os encontra no passo da fé. Ele os encontra no desconhecido. Ele os encontra quando vocês ousam crer que a voz que os chama é mais forte que o vento e as ondas. Estou falando com alguns de vocês que estão na beira da obediência. Vocês sabem o que Deus lhes disse. Sentem isso queimando em seu espírito, mas o medo prendeu seus pés. A dúvida silenciou seu louvor. Vocês têm esperado por confirmação, mas Deus já falou e agora Ele está esperando pelo seu movimento, porque a ajuda não virá no barco. Ela vem quando vocês caminham em direção a Ele no impossível. Ela vem quando vocês agem na palavra, não apenas a admiram. E escutem-me, vocês nunca precisarão de ajuda se estiverem sempre jogando seguro. Se sua vida não exige fé, vocês não verão a plenitude do poder de Deus. Mas no momento em que arriscarem tudo na palavra dele, no momento em que derem um passo sem saber onde seu pé vai pousar, é quando o céu os respalda. É quando o sobrenatural se torna seu novo normal. É quando os milagres começam a persegui-los. Há uma confiança santa surgindo nesta hora. Não a confiança da carne, mas a confiança do Espírito. É o saber que diz: meu Deus está comigo. É a certeza inabalável de que mesmo que o mundo inteiro desmorone, o trono de Deus ainda permanece. É a confiança que alimentou Daniel na cova dos leões, que encheu os corações dos jovens hebreus no fogo, que deu a Paulo e Silas uma canção na prisão à meia-noite. E ela também os encherá. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive dentro de vocês, como diz Romanos 8, verso 11. Isso significa que vocês não são impotentes, não estão sozinhos, não estão à mercê das circunstâncias. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. E sua ajuda não vem deste mundo. Sua ajuda não se encontra na política, no dinheiro, nas pessoas ou na posição. Sua ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Como diz Salmos 121, verso 2. E quando ele se move, nada pode detê-lo. Nenhum relatório médico, nenhuma situação legal, nem maldições geracionais, nem os erros do seu passado, nem mesmo a própria morte. O diabo tentou convencê-los de que é tarde demais, de que vocês perderam sua chance, de que estão muito longe, de que o dano é grande demais. Mas eu vim profetizar a vocês. A ajuda de Deus supera toda mentira. Sua misericórdia reescreve todo fracasso. Seu poder restaura o que vocês pensavam que estava além do reparo. E seu tempo nunca está errado. Alguns de vocês têm caminhado com lágrimas que ninguém vê, clamando em quartos onde ninguém ouve, elevando orações no escuro quando seu coração estava partido. E vocês se perguntaram: Deus, tu me esqueceste? Mas ele não os esqueceu. Ele não virou o rosto. Ele capturou cada lágrima, contou cada clamor e registrou cada gemido. E a ajuda que está vindo fará tudo fazer sentido. A cura que está vindo tocará mais do que seu corpo. Ela consertará sua alma. A provisão que está vindo quebrará ciclos por gerações. Vocês devem entender. Quando Deus ajuda, Ele não apenas trata da superfície, Ele vai à raiz. Ele não apenas coloca um curativo na sua dor, Ele reescreve sua história. Ele volta ao trauma, à ferida, à mentira, à rejeição e fala a verdade onde antes havia tormento. Ele traz paz
onde antes havia caos, e Ele os chama por um novo nome: redimidos, restaurados, escolhidos, livres. Esse é o tipo de ajuda que está vindo. Não um avanço de curativo, não sobrevivência, avivamento, não um bote salva-vidas, uma arca, não uma solução rápida, uma transformação completa. E quando ela vier, vocês não poderão tomar crédito por isso. Vocês não poderão dizer: olhem o que eu fiz. Não. Vocês cairão de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mãos erguidas, e dirão, como em Salmos 118, verso 23. Foi o Senhor quem fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele não apenas muda sua situação, Ele os muda no processo, porque a verdadeira ajuda do céu não os deixa os mesmos. Ela não apenas os livra do fogo, ela entrega o fogo a vocês. Ela incendeia seu coração com uma paixão santa, desperta uma fome por justiça, desperta um espírito de intercessão. Vocês começam a orar com autoridade, caminhar com ousadia, falar com convicção, não porque leram em um livro, mas porque encontraram aquele que muda tudo. Vejam, a ajuda de Deus não apenas alivia sua dor, ela refina seu propósito. Não apenas abre portas, ela lhes dá força para atravessá-las. E no momento em que essa ajuda começar a surgir sobre sua vida, vocês se encontrarão de pé mais altos, falando mais claro, adorando mais profundamente. Não precisarão anunciar que Deus está se movendo em sua vida. As pessoas verão. Elas verão a luz em seus olhos, ouvirão o fogo em sua voz, sentirão a autoridade em suas palavras. Porque quando o céu invade uma pessoa, há uma mudança na atmosfera ao redor dela. Quando a ajuda está perto, sua identidade se torna mais clara. A confusão começa a se dissipar. A névoa se levanta. As mentiras do inimigo que antes envolviam sua mente como correntes começam a se romper. Vocês percebem que não são o produto da sua dor, não são a soma dos seus erros, não são o rótulo que o mundo lhes deu. Vocês são quem Deus diz que são: seus amados, seus vasos, seus filhos, seus embaixadores. E uma vez que vocês sabem quem são, nenhum demônio no inferno pode intimidá-los. É por isso que Deus permite a pressão. É por isso que Ele permite a provação. Porque a pressão produz clareza. A pressão expulsa as falhas. A pressão espreme as opiniões dos homens, até que tudo o que resta é a verdade da palavra de Deus. E quando vocês passam pelo esmagamento, não caminham mais da mesma forma. Caminham com um mancar, como Jacó, mas também caminham com uma bênção. Caminham com a memória de que lutaram com Deus e sobreviveram. Vocês passaram pela noite escura da alma e não perderam a cabeça? Vocês ficaram no vale de ossos secos e falaram vida quando tudo ao redor estava morto. Entendem o que isso significa? Isso significa que vocês são perigosos agora. Isso significa que o inferno treme quando vocês acordam de manhã. Isso significa que os mesmos lugares onde o inimigo tentou destruí-los são os lugares onde Deus os usará para libertar outros. Vocês não são apenas sobreviventes, são armas nas mãos de Deus. E quando sua ajuda vier, ela os catapultará para o propósito mais rápido do que vocês jamais imaginaram. Quando o Espírito de Deus se move, ele não se move timidamente. Ele não opera sob limitação. Ele não está preso ao seu calendário, aos seus recursos ou ao seu currículo. Quando Deus diz que é a sua hora, torna-se a sua hora. E tudo o que tentou atrasá-los, distraí-los ou desviar vocês, se curvará à sua vontade. O que levou anos para construir pode ser desmantelado em um dia. E o que parecia impossível pode acontecer em um momento. Esse é o ritmo da graça. Essa é a força da intervenção divina. A ajuda de Deus vem com justiça, não a justiça dos homens. A justiça de Deus,
O tipo de justiça que liberta os cativos. O tipo de justiça que restaura anos roubados por vícios, traição, abuso ou vergonha. O tipo de justiça que faz o diabo se arrepender de ter tocado em sua vida. Quando o Senhor estende sua mão, Ele não apenas restaura os anos. Vocês voltam mais fortes, voltam mais sábios, voltam com despojos da batalha que pensaram que os mataria. E não percam isto. Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele frequentemente envia uma palavra antes de enviar o avanço, porque a palavra é a semente do milagre. A palavra é o que o sustenta quando a tempestade está rugindo. A palavra é o que lembra quem Deus é quando o medo bate à sua porta. É por isso que o inimigo trabalha dobrado para roubar a palavra. Porque se ele pode roubar sua revelação, ele pode atrasar seu avanço. Mas quando vocês seguram a palavra, quando a plantam profundamente em sua alma, ela se torna uma espada em sua mão. Torna-se uma lâmpada para seus pés, torna-se a ponte entre seu deserto e sua promessa. Alguns de vocês estão sentados sobre uma palavra que ainda não se cumpriu. Vocês têm esperado, observado, perguntado se Deus esqueceu, mas Ele não esqueceu. Essa palavra está viva. Essa palavra está respirando. Essa palavra está se movendo nos bastidores. E quando chegar a hora certa, ela se cumprirá. Não por força, não por poder, mas pelo Espírito dele. Como diz Zacarias 4, verso 6. A ajuda do céu nunca chega atrasada. Ela chega quando trará a ele a maior glória. Não subestimem o que está prestes a se desdobrar. Não meçam o que está vindo pelo que já viram antes. Deus não está reciclando velhos milagres. Ele está escrevendo uma nova história em sua vida. Uma que o mundo nunca leu. Uma que o inimigo não viu chegar. Uma que fará as pessoas dizerem, como em Salmos 126, verso 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Essa ajuda não apenas responderá sua oração, ela excederá suas expectativas, deixará vocês sem palavras, os humilhará e lhes dará uma plataforma, não para fama, mas para testemunho. E ouçam isto: quando a ajuda chegar, não esqueçam o fogo que a forjou, não esqueçam as noites que choraram, os dias que jejuaram, as horas que clamaram. Deixem a dor produzir compaixão, deixem o deserto gerar sabedoria, deixem a jornada alimentar seu propósito, porque a ajuda que vocês receberam nunca foi apenas para vocês, foi para que vocês pudessem ajudar outra pessoa, para que vocês pudessem se voltar, como José fez, e dizer, como em Gênesis 50, verso 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê hoje, que se conserve muita gente em vida. Vocês estão sendo levantados para um tempo como este, não para ficarem sentados em silêncio no fundo, não para se misturarem ao cenário, mas para se levantarem na plenitude de quem Deus os fez para ser, para falar vida em lugares secos, para derrubar altares construídos ao medo e à vergonha, para reconstruir as ruínas das gerações passadas, para erguer a bandeira de Jesus bem alto em um mundo desesperado por esperança. Então, não se surpreendam se o tremor continuar. Não se alarmem se os ventos aumentarem. Isso não é destruição. É transição. É o trecho final antes do milagre. É a turbulência antes do pouso. Segurem firme. Fiquem firmes. Mantenham os olhos fixos, pois o Rei da Glória está chegando com ajuda em suas asas. E quando ele chegar, tudo muda. E quando essa ajuda chegar, quando Deus intervier com fogo em seus olhos e misericórdia em suas mãos, vocês perceberão algo profundo. A espera foi parte da maravilha. A luta não foi desperdiçada. O silêncio não foi punição, foi preparação. Cada oração não respondida, cada promessa adiada, cada temporada de seca estava forjando uma fome mais profunda em vocês.
Porque Deus não estava apenas preparando o avanço, Ele estava preparando vocês para carregá-lo. Ele estava garantindo que quando a ajuda chegasse, ela não os esmagasse, mas os coroasse. Vocês devem entender isso sobre Deus. Ele não está interessado em vitórias passageiras. Ele não está tentando dar a vocês um alívio temporário. Ele está estabelecendo um testemunho que resistirá por gerações. E para isso, Ele permite o trabalho profundo, o trabalho lento, o trabalho doloroso. Ele derruba seus ídolos silenciosamente, com força. Ele desenterra os motivos ocultos. Ele desafia seu orgulho, suas suposições, sua autossuficiência. Porque de que adianta a ajuda se vocês não estão humildes o suficiente para lidar com ela? Quando Deus está prestes a ajudá-los, Ele os confrontará primeiro, não para condená-los, mas para purificá-los. Ele iluminará os cantos escuros do seu coração. Ele fará perguntas difíceis. Ele exigirá rendição total. Por quê? Porque sua ajuda vem com glória, e a glória não pode descansar onde a rebelião reina. Sua ajuda traz santidade. Sua ajuda purifica enquanto promove. Ele não está criando celebridades. Ele está criando servos que carregam seu espírito com reverência. E quando ele encontra um coração que está limpo, um vaso que está vazio, uma alma que está rendida, o que ele fará com isso não pode ser medido. Ele derramará bênçãos que olhos não viram e ouvidos não ouviram, como diz 1 Coríntios 2, verso 9. Ele abalará nações através de uma única vida obediente. Ele levantará os humildes e confundirá os poderosos, porque Deus não mede o potencial como nós fazemos. Ele não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. E se vocês estiverem dispostos, verdadeiramente dispostos, Ele usará sua vida como um palco para a sua glória. Alguns de vocês foram escondidos, negligenciados, ignorados, incompreendidos, mas eu vim dizer hoje, o céu não os negligenciou. Deus teve os olhos em vocês o tempo todo. Enquanto outros viam sua fraqueza, Deus via sua adoração. Enquanto outros os descartavam, Deus os desenvolvia. A ajuda que está vindo não é aleatória, é estratégica, não é superficial, é sagrada. Ele está prestes a tirá-los das sombras e colocá-los onde sua voz será ouvida, não para sua fama, mas para o nome dele. E sim, a ajuda pode parecer diferente do que vocês esperavam. Pode não vir embrulhada em conforto. Pode vir através de uma pessoa que vocês nunca imaginaram. Pode vir através de uma porta fechada, não de uma aberta. Porque às vezes, Deus nos ajuda dizendo não. Às vezes, Ele nos ajuda removendo o que achávamos que precisávamos. Às vezes, Ele nos ajuda permitindo o que nos quebra. Mas não importa como ela venha. Quando Deus ajuda, Ele não deixa dúvidas. Vocês não precisarão convencer ninguém de que Ele interveio. A evidência falará, o fruto testemunhará. A transformação será inegável. A glória será inconfundível. As pessoas dirão, não sei o que aconteceu com eles, mas algo mudou. E vocês sorrirão, porque sabem que foi Deus. Sempre foi Deus. Ele estava lá quando as lágrimas caíam como chuva. Ele estava lá quando vocês pensaram que ninguém notava. Ele estava lá quando vocês quase desistiram. E agora Ele está intervindo, não apenas para resgatar, mas para restaurar. Não apenas para consertar, mas para cumprir. Não apenas para levantá-los, mas para enviá-los. Porque a ajuda que vocês estão recebendo não é o fim da história, é o começo de um chamado. E quando esse chamado se desdobrar, caminhem nele com fogo. Não recuem, não peçam desculpas pela unção em sua vida. Não questionem a autoridade que Deus colocou em vocês. Vocês passaram por muito para jogar pequeno agora. Choraram por tempo demais para ficar em silêncio. Lutaram demais para voltar atrás. Entrem nisso com ousadia. Entrem nisso com pureza. Entrem nisso com tremor.
e com confiança, porque aquele que os chamou é fiel. E aquele que os ajuda nunca os decepcionará. Vocês não foram feitos para apenas sobreviver. Foram criados para vencer. Não foram criados para existir no medo. Foram criados para se mover em poder. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que alimentou 5.000, que curou os leprosos e ressuscitou os mortos, é o mesmo Deus que vive em vocês. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação é o primavera, o mesmo Espírito que está soprando vida na sua situação agora. Então eu pergunto, vocês crerão novamente? Terão esperança novamente? Confiarão nele com seu futuro, sua família, suas finanças, seu chamado, seu passado, sua dor? Abrirão seu coração totalmente para a ajuda que ele está enviando? Mesmo que não pareça com o que vocês pediram, dirão sim ao alongamento, ao refinamento, ao equipar, para que quando a ajuda chegar, vocês estejam prontos para correr com ela? Porque este não é o fim, não é derrota, é a dobradiça na qual seu destino gira. Deus está prestes a ajudá-los de uma maneira que os marcará para sempre. Vocês olharão para trás, para este momento, e dirão: aquele foi o dia em que tudo mudou. Vocês carregarão histórias que despertarão fé nos outros. Vocês liberarão um som que abalará a atmosfera. Vocês caminharão em poder que confundirá os sábios, e não porque são fortes, mas porque estão rendidos. Então agora eu digo a vocês: levantem-se, simulation. Levantem-se das cinzas da dúvida. Levantem-se do peso do medo. Levantem-se das vozes que disseram que vocês não são suficientes. Levantem-se das mentiras do inimigo que tentaram enterrar seu chamado sob camadas de arrependimento. Levantem-se, filhos de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos vive em vocês. Vocês não estão derrotados, não estão abandonados, não estão esquecidos. Vocês são escolhidos, são chamados, são equipados para um tempo como este. A ajuda de Deus não é um mito, não é um conto de fadas, não é reservada para poucos, é para os famintos, é para os corações quebrantados, é para a alma cansada que clama na noite. Se isso é vocês, então tenham coragem. Seu clamor alcançou o céu. Sua dor moveu o coração do seu Pai. E ele está vindo. Não com o suficiente para apenas passar, mas com mais do que suficiente para levantá-los, enchê-los, curá-los e enviá-los adiante em poder. Mas quando ele vier, quando essa ajuda tocar sua vida, não aguardem para vocês mesmos. Este mundo está desesperado por luz. Este mundo está faminto por esperança. Eles estão procurando alguém que viu o fogo, passou pela tempestade e ainda está de pé, com os olhos voltados para o céu. Sejam essa pessoa. Sejam a voz que se recusa a ficar em silêncio. Sejam a mão que levanta os outros. Sejam o testemunho que lembra aos quebrantados que Deus ainda cura, ainda salva, ainda liberta. E se vocês estão esperando, continuem observando. Continuem pressionando. Não deixem o atraso fazer vocês duvidarem. Não deixem o silêncio roubar seu louvor. O céu ouviu, a ajuda está chegando. Mas mesmo agora, antes que as nuvens se abram, antes que as portas se abram, louvem-no, adorem-no, sirvam-no. Porque o maior ato de fé não é adorar após o milagre, é adorar na espera. Deus não terminou com vocês. Vocês podem ter tropeçado, mas não estão desqualificados. Podem ter sido esmagados, mas não estão destruídos. Podem se sentir pequenos, mas o Espírito dentro de vocês é poderoso. Ainda há um chamado em sua vida, ainda há um fogo em seus ossos, e ainda há um Deus no trono que os ama mais do que vocês podem imaginar. E Ele está prestes a se mostrar forte em sua vida. Então deem um passo à frente, saiam, não joguem seguro. Não vivam outro dia abaixo do seu chamado. Deixem a ajuda de Deus lançá-los ao propósito. Deixem-na despertar o que estava dormindo dentro de vocês.
Deixem-na empurrá-los para lugares onde apenas a fé pode sustentá-los. E quando o mundo perguntar como vocês conseguiram, quando perguntarem como vocês ainda têm alegria, como ainda têm paz, como ainda têm força, apontem para aquele que interveio quando ninguém mais pôde. Apontem para a ajuda que não veio deste mundo. Apontem para o Rei da Glória. E nunca esqueçam isto. Quando Deus está prestes a ajudá-los, o impossível se torna possível. O quebrado se torna belo e o comum se torna divino. Agora vão. Caminhem nessa verdade. Vivam nesse fogo. Deixem sua vida declarar o que suas palavras não podem. A ajuda do Senhor está aqui agora. Movam-se como se fosse verdade. Falem como se fosse verdade. Vivam como se fosse verdade. Nunca voltem atrás. Quando ouvi a mensagem, quando Deus está perto, estes sinais milagrosos aparecerão, de Billy Graham, meu coração se encheu de esperança e reverência. A ideia de que Deus nunca nos deixa no escuro, mas envia sinais claros de sua presença, tocou-me profundamente. No Brasil, onde a fé é um pilar da nossa cultura, essa mensagem ressoa como um lembrete de que mesmo nas tempestades da vida, seja uma crise financeira, um coração partido ou a sensação de abandono, Deus está trabalhando nos bastidores. A imagem dos sinais divinos, como a pressão que precede o parto ou o silêncio antes da vitória, reflete a resiliência do povo brasileiro, que enfrenta desafios com oração e confiança. Fiquei especialmente impactado pela ênfase de que as lutas não são o fim, mas um processo de preparação para algo maior. A história de José, que transformou traição em propósito, me fez refletir sobre minhas próprias dificuldades e como elas podem ser degraus para o plano de Deus. A lição que aplico na minha vida é a paciência ativa. Esperar em Deus não significa ficar parado, mas orar, adorar e obedecer. Mesmo quando não vejo resultados, no dia a dia, isso se traduz em manter a fé durante atrasos, perdoar quem me magoou e buscar a Deus em silêncio, sabendo que Ele está moldando o meu caráter. Como brasileiros, somos movidos por emoção e comunidade, então compartilhar essa esperança com outros, seja na igreja ou na família, é essencial. Aprendi que rendição total a Deus, como um vaso vazio, é o que atrai sua ajuda sobrenatural. Essa mensagem me inspira a viver com ousadia, confiando que cada lágrima e oração está sendo contada por Deus. Amados, se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe com quem precisa de esperança e inscreva-se no canal para mais palavras de fé. Comente amém ou sua reflexão abaixo, porque juntos podemos espalhar a luz de Deus. Fique até o fim, pois há uma surpresa divina esperando por você.